Olá, meus irmãos e irmãs de Ideal Espírita, vocês amigos e amigas que nos acompanham aqui na página Estação da Luz Espírita, muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia. A nossa página Estação da Luz Espírita não tem fins lucrativos, o objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E é por isso que nós reunimos aqui esta sede de matérias espíritas para que possa atender às suas necessidades, estudo, lazer, pesquisa. Você encontra aqui na nossa página Estação da Luz Espírita os livros da codificação, obras suplementares, entrevistas, palestras e os programas da Web Rádio Estação da Luz de Natal e Web Rádio Cristo Consolador de São Paulo. Ou seja, um acervo que atenda às suas necessidades, sem fins lucrativos. O objetivo é a divulgação da doutrina espírita. E agora eu convido você para nos acompanhar na reprodução de mais esse trabalho imperdível. Muito obrigado mesmo pela sua companhia e vamos juntos! Queridos amigos e amigas, uma ótima noite a todos. Estamos aqui reunidos, eu, Sayonara, nossa querida Olga Feitosa, Heloísa, Maria Niete, e hoje uma apresentação muito especial com o nosso irmão querido Mário Coelho. Dá uma boa noite para os nossos amigos, Mário. Boa noite, sejam muito bem-vindos em nome de Jesus. Oh, coisa boa, né? É isso, muita alegria, nossa família aqui reunida mais uma vez para refletirmos, né? Hoje num tema muito especial, fechando o mês de setembro, que é um mês que a gente fala sobre a valorização da vida, das questões do suicídio, que o nosso amigo Mário conhece também. Então ele vai falar em torno do suicídio, da valorização da vida, mas também trazendo o evangelho, porque sempre toca os nossos corações, e aqui o nosso programa é Evangelho na Web Rádio Estação da Luz. Então, vamos dando início aos nossos estudos, fazendo a leitura do nosso Evangelho. Nós estávamos no capítulo 26, Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente, e abordaríamos o item 9 e 10. Vamos fazer somente a leitura do item 10, Alguinha, e depois a gente faz a nossa prece inicial com a nossa querida Heloísa e passamos a palavra para o nosso querido Mário. Eu não posso deixar de explicar que hoje o formato do estudo está um pouquinho diferente. A gente vai passar a palavra para o nosso querido Mário até 5 minutinhos para as 10. E aí ele vai falar mais ou menos em torno de uns 40 minutos e devolverá a palavra para que os nossos irmãos que estão no YouTube possam fazer suas considerações, fazer suas perguntas e colocar as suas participações. Estarei eu aqui para trazer essas colocações para o Mário comentar. E aí a gente vai caminhando até o final do programa, que se encerra às 22h15. Tá bom? Então vamos lá, vou trazer aqui o nosso evangelho para a gente ler e fazer a nossa prece inicial. E vamos lá, que a gente quer ouvir nosso querido Mário, né? Ah, só um instantinho, que aqui, ó, nosso evangelho. Estão conseguindo ver? Já aparece na tela o texto do evangelho? Ah, sim. Coloca o item 10 para a gente. Item 10. Só um pouquinho para eu centralizar aqui. Pronto.
Então, boa noite a todos, boa noite, queridos irmãos. Mais uma noite junto do Evangelho, graças a Deus. Boa noite, Mário. Um prazer imenso você aqui conosco. O nosso Evangelho é o capítulo 26, o item 10, que nós vamos fazer a leitura, que é a mediunidade gratuita, né? Dai gratuitamente o que recebeste gratuitamente. E é sobre o item que fala sobre mediunidade gratuita. O item 10 diz o seguinte: a mediunidade é coisa santa, que deve ser praticada santamente e religiosamente. Se há um gênero de mediunidade que requer essa condição de maneira ainda mais absoluta, esse é o da mediunidade curadora. O médico dá o fruto dos seus estudos, que fez a custo de sacrifícios, muitas vezes penosos. O magnetizador dá o seu próprio fluido, frequentemente até sua saúde. Eles podem pôr um preço nisso. O médico curador transmite o fluido salutar dos bons espíritos. Não tem o direito de vendê-lo. Jesus e os apóstolos, ainda que pobres, nunca fizeram pagar pelas curas que realizaram. Que é aquele, pois, que não tem do que viver, procure recursos em outras fontes, menos na mediunidade, e que apenas lhe consagre, se assim for preciso, o tempo de que possa dispor materialmente. Os espíritos lhe levarão em conta o seu sacrifício e o seu devotamento, enquanto que se afastam daqueles que esperam fazer da mediunidade um meio para alcançar melhores posições. Então, um recado para todos, né? Queridos irmãos, vamos assim, elevando os nossos pensamentos, pedindo a Deus, a Jesus, que interceda por nós nesses momentos tão importantes do tema ao qual abordará o nosso querido Mário, esse filho querido do meu coração. Assim, envoltos nesse elo de amor, de fraternidade, conectados com os bons espíritos que nos assistem neste momento, e também o nosso expositor conectado ao seu mentor espiritual, aquele que administra os seus passos na presente encarnação, nós nos deixamos levar por esses elos de fraternidade, de sustentação espiritual que constituem o verdadeiro laço de nossas vidas. Que neste instante as nossas mentes possam ser iluminadas por esses fachos de luz emitidos pelos bons espíritos, que mediante essa divulgação através da web rádio possamos atingir essas almas que possam se sentir doridas, abatidas, falecidas nas suas emoções, no seu desejo de vida. Enfim, Senhor, transmite-nos através da palavra esse ânimo forte, o bom ânimo, para que esses obstáculos, essas dificuldades, essas barreiras que muitas vezes são interpostas em nossas vidas, possam ser transpostas. A semelhança dos atletas que correm e lutam para vencer as suas próprias metas, que possamos também imitá-los nessa corrida de sermos atletas do Cristo. Assim,
em nome de Deus, em nome de Jesus, em nome desses espíritos amorosos incansáveis que intercedem por todos nós neste instante, damos por iniciado o nosso estudo. Graças a Deus. Vamos lá, então? Deus, vamos lá, Mário. A palavra é toda sua, meu amigo. Daqui a pouco a gente volta. Eu vou procurar fazer um tema um pouquinho diferente, né, do que a gente já tem feito, que eu vou falar também de ideação suicida, né, que às vezes a gente não sabe trabalhar com isso, e eu acho que é bem propício, né, a gente que lida aí com o estudo do suicídio. E o suicídio, tentativa de suicídio, tem um gasto muito enorme, né? A gente vai falar do prejuízo espiritual e do prejuízo material. Por quê? Aqueles que tentam suicídio ficam mais tempo internados do que quem infartou. Ficam, na maioria das vezes, mais 10 a 15 dias, que é um gasto, né, muito grande de recursos, né, seja da União, seja do plano de saúde. Então, a gente olhando pelo lado puramente material, já seria contra por isso, né? Depois a gente vai falando dos problemas espirituais. Em geral, existe duas vertentes: ideação suicida e plano de suicídio. Plano de suicídio. Então, a gente, quando vai lidar com as pessoas que estão fragilizadas, a gente sempre pergunta: já pensou seriamente em pôr fim à vida? Já traçou um plano de suicídio? Que uma é a ideia de suicídio, outra é o plano. Como é que é o plano? É você planejar. Olha, eu vou pegar o carro, vou fazer isso, vou em tal lugar, depois vou para tal lugar, depois vou para tal ponte, e naquela ponte eu pulo de lá. Tem todo um planejamento, né? Um planejamento. E o outro não, o outro vai pelo impulso, muitas das vezes, né? Tem a ideia, em qualquer impulso, ele vai e se joga na frente de um carro, de um trem, já estava com a ideação, mas na hora sente uma tristeza e aquilo como que atrai, né? E a gente sabe que nessas horas, muitas das vezes, tem até ação espiritual nociva, né? Ação espiritual nociva. Ambos os casos, ideação suicídio e plano de suicídio, é mais comum pelas estatísticas, a gente não vai falar muito de estatística, mas a maioria ocorre em mulheres, inclusive a tentativa de suicídio. Nem acredita-se por conta da pressão que as mulheres sofrem, né? Primeiro, a maioria aí tem 2 jornadas que acabam sendo 3, né? Cuidar de casa, cuidar da família, cuidar dos problemas próprios dela, né? Então, trabalha de 6 à meia-noite. Sem contar a sociedade machista que a gente tem, né? Quantas mulheres aí sofrem abuso de tudo quanto é tipo, quantas mulheres estão aí em situações de relacionamentos nocivos, tantas aí sofrem violências dos próprios entes queridos, dos próprios companheiros, dos próprios maridos. Então tem toda uma pressão em cima, né? A questão do abuso mesmo, de utilizar o corpo do outro, né? Sem responsabilidade, tudo isso fragiliza a mulher, né? Que muitas vezes é visto como um objeto e não dão aquela valorização da mulher que fala tanto a doutrina espírita lá pelo livro
Livro dos Espíritos, como também Leon Denis, né? E como também o próprio Dr. Bezerra de Menezes, num dos romances Através de Dona Ivone, a pedido do próprio espírito Leon Denis, escreve sobre a valorização das mulheres. Então, ocorre muito em mulheres por conta disso, né? Sobre plano suicídio, eu lembro, lá na nossa obra assistencial, aqui no Rio de Janeiro, ligado ao Centro Espírita Leon Denis, tinha um senhorzinho, devia ter uns 80 anos, que passava com a filha era depressiva, né? E ele sempre, aquele sorrisozinho, sem falar nada, né? E os espíritos lá, o espírito, Dr. Herman, que atendia lá, sempre mandava ficar de olho nele. Porque ele, daquele jeitinho, né, quietinho, mas ele falava, fica de olho nele. Sabe aquelas pessoas que vai andando, tu pega na mão e leva? Ele era assim. Um dia, soubemos que ele cometeu suicídio. Como é que ele fez isso? Com uma corda? Não. Ele foi pegando pedacinho de arame, enrolando, pedacinho de arame, enrolando, ia fazendo, fez uma corda de arame, não foi com corda dessas cordas comuns, não. Fez uma corda lá de arame e se enforcou. Ou seja, estava já com planejamento. Então a gente vê, no planejamento tem toda essa história de eu vou fazer isso, vou fazer daquele jeito, vou fazer daquele jeitinho, vou fazer assim, pulo lá da ponte tal. Sem contar que tem ainda, junto a isso, toda uma imitação, né? Quantas pessoas já tentaram ou pularam aqui no Rio, da ponte Rio-Niterói. E vocês, em cada estado aí, devem lembrar de quantas pessoas, às vezes, se jogam do mesmo lugar, pula na mesma linha do trem, como aquilo chamasse mais ainda, atraísse ou acendesse mais ainda o plano de suicídio. Quando o espírito Camilo Castelo Branco, que lá no livro Memória de um Suicida a gente vê como Camilo Cândido Botelho, que é um livro psicografado pela Dona Ivone do Amaral Pereira, o livro editado pela Federação Espírita Brasileira, nós vemos como Camilo Cândido Botelho, né? Que depois a gente vai percebendo que é o próprio escritor, né? Um dos mais fecundos da língua portuguesa, que cometeu suicídio, né? E ele vem, através da médium, contar sobre as suas dificuldades no pós-morte. Ele que, pensando que morreu, acabou, ele encontra a vida do lado de lá. Então ele fala, e mais um detalhe, saindo aqui do plano, eu às vezes costumo separar os espíritas em dois processos. Um grupo, os que leram Memória Suicida, outro grupo que não leu Memória Suicida. Então o espírita tem que ler o livro Memória Suicida. Por quê? Além de ser um livro bastante sério, que traz bastante ensinamento, foi reescrito por Leon Denis. Camilo trouxe toda a história dele, tanto que Leon Denis respeita tudo isso. Então Camilo traz a história e Leon Denis reescreve, colocando aquela parte moral no livro. Mas a gente olha, é um autor só, né? Não tem, agora é Leon Denis, é um autor só. Então, o livro lançado por aquele seguidor de Kardec, Leon Denis. Então, não é um livro qualquer. Vocês já viram Leon Denis
escrever livro por alguém? Já viram? Escreveu mensagem, deu mensagem, mas escrever livro, só o Memória Suicida aí, reescrevendo o livro de Camilo. Então, para ter interessado a Leon Denis, é porque o tema é importante para a doutrina espírita e para nós encarnados. Ah, Mário, eu não consigo ler o livro, aquilo me faz passar mal. Tudo bem, pula os 2 primeiros capítulos e lê o resto. Depois, com mais entendimento, você lê o primeiro e o segundo capítulo. Tá? Isso é uma técnica que eu aprendi com os espíritos. Não consegue ler? Lê do segundo para lá, lê o terceiro em diante. Entendeu? Aí vocês vão ver que o livro trata de misericórdia, porque socorre lá aqueles irmãos suicidas, e a história conta ali sobre, principalmente, 5 personagens, né? Que são socorridas muitos anos depois no Hospital Maria de Nazaré, que é da colônia Maria de Nazaré no plano espiritual. Mas voltando a Camilo, por que eu falei isso tudo? Lembrando aí do Camilo, o Camilo ele fala que o que ele mais via de suicídio em mulheres quando ele estava no Vale dos Suicidas eram mulheres passando, correndo, com o corpo pegando fogo. E aquilo ficava vindo neles, né? A própria ação mental do último ato acabava sendo algo físico para eles, né? Já que eles estavam imersos ainda no fluido vital, que deveria manter o corpo durante muitos anos, corta-se o laço abruptamente, e aí aquele fluido vital ficam neles, dando a sensação de que ainda estão vivos, passando por aqueles problemas todos. Então, o que ele mais via nas mulheres era atacando fogo no corpo. Hoje é diferente. Hoje vai por medicações. Não é que não ocorra tacar fogo no corpo. Medicações. Por quê? A pessoa, quando toma lá, tomei 30 comprimidos e tal. Na verdade, que é uma morte sem dor, vou dormir, vai acabar. E a gente sabe que não acaba, né? Independentemente do tipo de causa de morte, o suicida vai ter um sofrimento que é comum a todos, a gente vai ver lá em Kardec, é comum a todos, é o desapontamento. Independentemente de que tipo de sofrimento vai ter no plano espiritual. Mas o que é comum a todos eles é o desapontamento, de pensar que a vida ia terminar ou de que ficaria livre de todos os problemas. Na verdade, encontra outros. Encontrará mais na frente, através da reencarnação, as dificuldades que teria que passar, mas as consequências do suicídio. Então, hoje, as mulheres são mais medicação, envenenamento por chumbinho, né? Chumbinho, ou cortando os punhos. Em geral, as pessoas falam pulso, né? Pulso é o batimento cardíaco. O coração está pulsando. Né? Aquele pulsar do sangue, onde ali a gente mede a frequência cardíaca, que é pulsar. Onde corta é nos punhos. É só um detalhe, tá? A gente vê que em cada 100 habitantes, já que a gente está falando de ideação de suicídio, de cada 100 habitantes, 17 têm pensamento de suicídio. Ou seja, 17%, que é um número altíssimo, né? 17 só em 100, não era para ter nenhum. Então, 17 é muito alto. Desses 100, 5 têm plano de suicídio.
Estão lá fazendo um planinho dentro da cabeça deles. E 3 têm tentativa de suicídio, que pode ser maior o número do que as estatísticas mostram, né? Porque muitos casos não entra em estatística nenhuma. Passa por aquela experiência rápida e acaba não passando, não sendo uma coisa tão grave, acaba não entrando nessas planificações, né? A ideação suicida tem aquelas nuances, né? Desde aquele pensamento de suicídio passageiro, né? De que a vida não vale a pena ser vivida, daquela preocupação se deve morrer, não se deve viver, o que é mais vantajoso nesse momento. Também os estados delirantes, né? Quantas pessoas se matam em estado de loucura? Até Kardec pergunta, né? O tipo de sofrimento deles. E os espíritos dizem a Kardec: o louco que se mata não sabe o que faz. Ele vai responder daquilo que deu prova da loucura dele, né? Mas o louco que se mata não sabe o que faz. E muitas vezes está num estado realmente delirante, né? E aí a gente vai lembrar que existem doenças, né? Principalmente a depressão, que a gente vai falar sobre isso, que pode estimular a coisa, mas depois a gente chega lá. Então tem desde esses pensamentos passageiros até aquelas ideias obsidiantes, né? Obsidiantes, que fica na cabeça da pessoa durante muito tempo. Algumas chegam ao ato porque aquilo virou uma segunda natureza dela. Elas falam assim: eu só penso nisso, eu só tenho vontade de me matar. Às vezes não é nem se matar por si só, é o querer ficar livre do sofrimento. Mas, querendo ficar livre do sofrimento, vai encontrar sofrimento. Até a medicina do trabalho hoje se preocupa com o suicídio. Ah, por que medicina do trabalho? Porque determinados trabalhos em que há risco para o trabalhador e que ele pode também levar risco às pessoas, se pergunta se ele já teve ideia de se matar, se ele tem depressão, se ele tem ideia fixa. O quê? Vamos supor que fulano tenha que trabalhar lá em cima do poste, fazendo sei lá o quê. Ou lá numa torre de não sei aonde. Lá num telhado de não sei aonde. Se tiver essas ideações suicidas, vai que seja atraído para pular daquele negócio lá. Então, certos trabalhos tem que fazer avaliação psicológica, né? Determinados trabalhos por conta disso, por conta da ideação suicida. Claro que existe o problema de religião, mas nem só não ocorre só com religioso, só com quem não é religioso, né? Embora Kardec diga que a doutrina espírita veio combater o materialismo, porque as ideias nihilistas de que tudo acaba com a vida aumenta toda sorte de problemas na Terra, porque quando a gente não vê consequência nenhuma nos nossos atos, para que a gente vai agir certo? Quando a gente vê que tudo acaba com a morte, para que a gente vai sofrer aqui? Então, por isso que Kardec diz veementemente que o Espiritismo veio combater o materialismo. Porém, a gente sabe que existe
de todo tipo de religião, suicídio. Embora todas as religiões são contra o suicídio. Né? Seja católico, seja umbandista, seja espírita, seja judeu, contra o suicídio, né? Nossos irmãos judeus até falam que quando o homem se mata, o pecado dele não foi de se matar, foi dele querer se igualar a Deus, né? Quando comete um ato desse, porque só Deus tem o direito de tirar a vida. E a gente sempre fala isso também, né? Mas ocorre até entre espíritas, né? Eu conheci um espírita que ele tomou veneno, brigou lá com os filhos, tomou veneno, ainda ligou para alguém lá do centro, arrependido, e daqui a pouco não conseguiu mais falar e morreu. Morreu. 2 vidros, mata muito rápido, vem aquele sofrimento todo, né? E aí a gente vê que, mas o materialismo faz com que a gente pense nisso muito mais do que o religioso, né? O religioso, independentemente da visão que ele tenha do mundo espiritual, ele sabe que seus atos têm alguma consequência, né? Vai para o plano de sofrimento, vai para o inferno, vai para algum lugar de sofrimento. Alguma ideia eles têm de recompensa e dificuldades no plano pós-morte. Então, a gente vê que lá no livro Memória e Suicida tem um caso de um materialista. Ele era seguidor da doutrina de Augusto Comte, que era o positivismo, que na verdade não tinha assim uma coisa de malefício. O único malefício que eles tinham é de achar que a vida terminava com a morte. Então, qual era a verdade do positivismo? A gente só acredita naquilo que os 5 sentidos podem positivar. O que eu ver, o que eu tocar, o que eu cheirar, o que eu tiver paladar, tudo isso. Então, só o que você pudesse positivar. Então, nada após a morte podia ser positivado na cabeça deles. Então, a vida acabava com a morte, não tinha vida após a morte. Eu disse que a doutrina deles, moralmente, não tinha nada de maléfico a não ser isso. O tema que tem na nossa bandeira do Brasil, Ordem e Progresso, é tirado de uma frase de Augusto Comte: amor como princípio, ordem como meio e progresso como fim. Ordem e progresso. Tiraram o amor, né? Tiraram o amor do Brasil, aí fica difícil de entender. Mas é ordem e progresso. Amor como início. Ordem como meio, progresso como fim. E aí tem lá o Belarmino, no livro Memória e Suicida. Ele era um homem culto, professor, poliglota, professor de universidade, que naquela época tinha um apogeu danado. Ele era um homem finíssimo. E ele era um solteirão, vivia ele e a mãe. E aí ele pega tuberculose. Imagine tuberculose no final do século XIX. Eu falo até que horas?
Oi, Mário, vou te ouvir aqui, meu amigo. Até 5 para as 10. Eu vou botar aqui na tela e a gente vai voltar também, para poder ir. Minutos, se eu fosse você, me davam mais 10. A gente quer te ouvir direto, mas aí a gente quer trazer as questões também do pessoal lá do YouTube. Eles já colocaram várias questões lá para a gente trazer, para você comentar. Então, me dá mais 10. Vamos Tá lá. bom. Vamos lá. O Belarmino, ele pega tuberculose e aí ele fala, já tinha visto um montão de casos de tuberculose emagrecer, vomitar sangue ao tossir, né? Aquela hemoptise, sangue pulmonar. Já deve ter visto um montão. O que ele faz? Corta os punhos. Corta os punhos e vai parar depois lá na dificuldade no Vale dos Suicidas. Então, o positivismo levou a ele a quê? Se eu vou morrer com a tuberculose sofrendo, então eu me mato agora. E não é comum isso. Não com a tuberculose, mas tantas dificuldades na vida que se tenha. O número de suicídio também é comum, maior em mulheres, em adultos jovens. Por quê? Não tem, às vezes, perspectiva, né? Não tem, às vezes, perspectiva, tem uma cobrança danada por profissão, por fazer vestibular, por fazer isso, por fazer aquilo, por arrumar um emprego, pelo glamour que a internet mostra que ele não tenha, pelo número de seguidor. Outros casos que também aumentam o número de suicídio é morar sozinho. Você não ter com quem dividir problemas, não ter com quem falar. A própria depressão mesmo, né? O nome já diz, deprime a tua capacidade de resistência. As psicoses, que faz você, às vezes, se sentir perseguido, que faz você se sentir vulnerável, que as pessoas querem pegar você, que tem alguém te vigiando. Isso dá um sofrimento mental muito grande. E, às vezes, a gente identifica quem pode se matar. Não quer dizer que isso é indício de que vai se matar, tá? Não é. Não pensem errado. É apenas indício de atitudes compulsivas. Como o suicida, às vezes, tem aquele instante compulsivo, a gente fala, ó, esse aqui vai que tenha, ele vai seguir, a gente tem que ficar de olho nele. Quais são as atitudes compulsivas? Aqueles acidentes que necessitou, um jovem que necessitou de assistência em pronto-socorro. Porque a maioria das vezes está pondo em risco a vida, né? Está pondo em risco a vida. Por exemplo, andar a 150 km por hora. Vai bater, se não morrer, vai para assistência em pronto-socorro. Não pensou na vida, não é mesmo? Fulano vai subir uma montanha sem equipamento nenhum. E com equipamento, certíssimo, né? O alpinista vai com equipamento, sabe o que faz. Mas você, cima de subir lá, não está pensando na vida. Não quer dizer que quer se matar, não. Aqueles casos em que a briga com a agressão física, seja você batendo ou apanhando. Ou apanhando porque se sente diminuído. E o outro porque é impulsivo mesmo também, não liga se vai apanhar, bater ou morrer. Então, é uma das compulsividades. Outras, aquele que já portou ou porta arma branca ou arma de fogo. Por quê? Sabe que numa dificuldade vai fazer uso disso e que pode morrer também. Quem faz uso abusivo de álcool, substância psicoativa, também tem uma atitude compulsiva que pode pensar em suicídio, né? Porque eles estão fazendo um suicídio lento,
com abuso do álcool, de substância, uso de substância psicoativa, né? Outra coisa que vocês também não pensam, mas existe como atitude compulsiva, ter relação sexual sem preservativo. Não está pensando na vida, não está pensando em doença, não está pensando em doença sexualmente transmissível. Não ter parceiro fixo sexualmente, às vezes é por baixa autoestima, né? Baixa autoestima, e aí se sente diminuída, pula para outro, acaba levando a essa suscetibilidade ao suicídio. Tem aquelas teorias, né, biológicas, tem as teorias psicológicas que a gente nem tem tempo de discutir aqui, né? Mas a gente não deve esquecer que o suicida é um homicida. É um homicida. Homicida no sentido de que ele se mata. É um homicídio. Está na lei isso até. Lei dos homens. É um homicídio. Hoje em dia não é tanto divulgado, né? Não é tanto divulgado. Você vê quando morre alguém famoso, que bota assim, não foi dito causa-morte. Muitas delas são suicídio, porque os próprios órgãos que cuidam disso viram que quanto mais se mostra esses casos, mais as pessoas têm o impulso de se matar também. Porém, isso não quer dizer que a gente não deva falar sobre suicídio. E a gente vê por que o suicídio é um homicídio. Eu já falei isso. Mata a si mesmo e às vezes é capaz de matar o outro. Fulano matou a mulher e os filhos e depois se matou. Fulano entrou lá numa escola, matou um monte de gente e se matou. É um homicida. É um homicida em potencial. Muitas vezes tem suicídio que é por vingança, né? Para deixar a culpa no outro. Eu vou me matar, às vezes deixo uma carta para deixar a culpa no outro. Você é culpado. Eu conheci um caso de que o pai era militar, era reformado, e o pai estava sentado no portão, ele ficava à tarde numa cadeirinha sentado ali fora do portão, e aí o filho veio pedir para sair para algum lugar. Filho mais ou menos 14, 15 anos. E ele disse, não, coisa e tal, não vai, não vai. O filho foi lá dentro, pegou a arma e deu um tiro no ouvido. Ou seja, vou deixar a culpa nele. Tem aqueles que têm desejo de ser morto, né? Não quer se matar, mas não liga a ser morto, né? Tá doido para encontrar alguém que o mate. Tem o que tem desejo de morrer e desejo de matar. E tem aqueles atos, gente, a gente for ver, aqueles que sobreviveram ao suicídio, chamadas tentativas de suicídio, tem casos muito interessantes que são chamados relação, ato e dor. Muitas vezes aquele que sobreviveu age como se anestesiasse o problema, a dor. Age como se nada tivesse acontecido. Eles estão lá no leito do hospital, você fala com ele, normal. Ele acha que é normal, não aconteceu nada. Freud, que foi um grande estudioso da alma humana, né? Faltou só um pouquinho para ele, faltou só dele saber da vida espiritual, para ele ser realmente brilhante. Ele dizia que existia pulsão da morte. Que ele diz até que seria, não que ele tivesse essa crença, mas ele dizia que era uma força demoníaca, que ia além do princípio e do prazer.
ele dizia que caminha para a morte, ao contrário de Eros. Eros aí vem do deus Eros, né? Erotismo. Daí vem a palavra erotismo, da sexualidade. Então ele diz que o Eros era a vontade de sobreviver, a vontade do sexo, da procriação ou de outros desejos criativos, né? Porque força sexual, Freud fala sobre isso, seria força criativa. Não criaria só corpos, não faria só filhos, mas também tudo que o homem criasse de grandioso. Chico Xavier, por exemplo, usa essa força criativa para psicografar livros. Divaldo Franco usa essa força criativa dele para fundar a Mansão do Caminho. Altivo Panfiro usa essa força dele para criar o Centro Espírita Leão Denis. Então são forças criativas, mas o homem, com vontade de suicídio, caminha para a morte, contrário a esses instintos todos de sobrevivência, do sexo, da procriação, de ter outros desejos de criar as coisas. Uma das coisas que mostram quando a pessoa está perdendo o gosto de viver, ou está prestando, ou está pensando em suicídio, é começar a perder a criatividade. Perder a criatividade, não quer fazer mais nada novo, não se interessa mais por nada. Claro que tem aqueles suicídios que são repetições em família, né? A gente conhece casos, meu avô se matou, meu pai se matou, tem ideia de suicídio, e assim vai. É uma imitação familiar, como pode ser também obsessão, né? Como a gente vê lá no livro Dramas da Obsessão. Dramas da Obsessão, lá de Dona Ivone Pereira, que era uma família que era obsidiada pelos ex-vítimas daqueles que agora estavam encarnados. Há aqueles casos também que são padrões rígidos de educação. Quantas pessoas agem com seus parentes de uma maneira rígida, com uma maneira dura. Ah, meus pais me ensinaram assim, meus avós assim, e agem com aquela dureza. E aí as pessoas acabam não se apegando umas às outras, tem a pobreza de comunicação. Não, nunca falei nada sobre isso com a minha mãe, com meu pai, não posso nem falar. E aí a pessoa não desenvolve a identidade individual. Não desenvolvendo a identidade individual, ele fica vulnerável na hora da crise. Isso ocorre com muitos jovens. Isso ocorre com muitos jovens, né? Não criou essa identidade individual, incapaz, então, de lidar com as crises. Também tem aqueles casos de doença grave, né? Que as pessoas também não sustentam, né? Alguns cânceres, algumas doenças autoimunes, algumas doenças infecciosas graves. A gente viu aí, na pandemia de coronavírus, os casos de pessoas que se mataram, né? Quando viam seus entes queridos morrerem, ou quando se sentiam vulneráveis pela doença e não queriam ir para o hospital, ser entubada, passar por procedimentos de CTI. Então as pessoas se matam, né? Se matam. E aí a gente vai vendo que muitos casos também em que as pessoas buscam suicídio é aqueles casos onde há prejuízo motor. Qual prejuízo motor? Os casos de AVCs, os casos de amputações. Tem locais que se consegue, a pessoa ficou amputada, consegue uma perna, consegue um braço, um negócio lá que movimenta. Mas muitas pessoas não tendo acesso a isso, se matam.
Muitas pessoas que tendo uma vida ativa se matam. Muitas pessoas que não era para ser assim, né? A gente vê aí nos Jogos Paralímpicos, atletas sem braço, sem perna, disputando, mostrando que querem viver. Querem viver. Querem viver. Mas esses, às vezes, não. Aí, o que eles fazem? Como eles, às vezes, não têm acesso a muita coisa, eles se matam abrindo gás. É muito comum isso, né? Ou nos idosos, está fragilizado, está sem ninguém, está com demência, vai lá e abre o gás. E aí, gente, tudo isso a gente tem que pensar e lembrar da valorização da vida. Lembrar sempre que a vida continua após a morte. Só para a gente finalizar aí. A gente lembra que a gente só vai sair das situações de sofrimento quando pagarmos o último centil. Enquanto a gente não vencer a nós mesmos, e principalmente na condição de suicida. Só para terminar, eu vou fazer uma analogia. Eu costumo dizer que o suicida é aquele que está num trem, numa viagem, em que ele acha que a viagem, o trem está cheio, está difícil, está demorando a chegar, ele pega a malinha dele e pula do trem, igual um filme de faroeste. Fulano cai, os pertences dele caem, caiu tudo. Ele se machucou, ele tem que se recuperar primeiro, fraturou, se machucou, tem que viver a dor, passa pela dor, depois tem que conseguir tudo aquilo que estava na maleta dele, conseguir um parecido, né, que é o corpo, parecido, não vai achar igual. Depois, ele tem que pegar o trem novamente para ir para a mesma viagem. Só que ele agora vai, ó, mancando, vai com a costela quebrada, vai num jeito que ele terá que enfrentar aquilo que ele quis fugir, que era o trem cheio, agora com o agravo das consequências do suicídio. Tá bom, gente? Então, não vamos dar vazão. Agora, a última frase, o espírito Antério de Quental, no livro No País da Luz, da editora FEB, através do médium Fernando de Lacerda, diz: quando pensamos em suicídio, a ideia fica sobre nossa cabeça como se fosse pássaros agressivos querendo atacar-nos. Né? Então, que vençamos essas ideias em nós. Eu falaria aqui até meia-noite. E a gente te ouviria, porque está muito bom, né, gente? Mário, muito obrigada por toda a contribuição, por toda a reflexão tão rica, tão importante para todos nós. Esse tema tem chegado muito próximo de cada um de nós. Olha, as contribuições foram imensas, o pessoal foi contribuindo ali conforme você foi falando. Eu pensei em algumas questões que, de repente, cabe aqui você trazer uma reflexão. A Soraya Rocha, ela colocou um pouco mais à frente, ó, eu tenho aqui. Muitos jovens estão com esses pensamentos atualmente nas escolas. E ela colocou aqui como é que eles tentaram resolver, né? A direção chamou uma psicóloga para fazer uma palestra sobre a valorização da vida e atendimento, se fosse preciso. E a Márcia Amparo fez aqui uma contribuição que tem a ver também, e faz a gente entender o que tem acontecido nas escolas para você poder comentar, né? As escolas deveriam ter algo sobre esse assunto, ajudando as crianças e os jovens com alto índice de suicídio, muitos relacionados a bullying. Então fica aqui a pergunta, né? Como é que o bullying tem essa interferência no sentido de suicídio nas escolas e como é que as escolas podem, de repente, lidar melhor com isso, né, Mário? Olha só, não precisa passar sobre religião, né? Porque cada um vai ter sua religião ali, não pode, ó, vamos impor essa religião nas escolas, mas eu acho que psicóloga deve ter
Claro, ela tem lá as teorias psicológicas que ela estudou para isso, mas se você não mostrar que existe algo além da matéria, às vezes fica muito difícil você tirar um jovem de uma dificuldade dessa, né? Porque mesmo às vezes com acompanhamento médico, com acompanhamento psicológico, às vezes é difícil. Então, eu penso que tem que entrar com a teoria da psicologia e trazer algum grau de espiritualidade para ela, né? Falar de Deus. Pense em Deus como você imagina, né? Como você tem esse Deus e vamos reavivar isso em você, né? A gente tem que ter um cuidado muito grande com aquelas crianças jovens que estão andando no calor com blusa de frio ou blusa de manga. Muitos deles estão cometendo automutilações por causa de bullying, por causa do sistema emocional que não aguenta mais, por causa das pressões. Eles se cortam para dar alívio. E quando se cortam, dá um terror nele. Aí eles vão se cortam para ter um alívio. E assim estão com os braços todos cortados. Então, nas escolas, a gente já tem que prestar atenção nisso, né? Já tem que prestar atenção nisso. Porque esse, às vezes, é um suicida potencial. E o do bullying pode ser um assassino potencial também. Quem sofre bullying também pode chegar lá com uma ideia, matar todo mundo, ter às vezes até uma doença psicótica, como a gente viu aqui no Rio de Janeiro, que o fulano foi lá e matou um montão de crianças, né? Matou um montão de crianças, ele enlouquecido, com uma ideia fixa, aquelas coisas todas, já tinha sofrido bullying e depois enlouqueceu, né? Enlouqueceu, saiu da escola e fez lá o plano dele, lá de matou um montão de crianças e depois se matou. Só não matou mais gente por causa da coragem, da bravura, né, de alguns policiais militares que conseguiram chegar a tempo. E aí a gente vê que na escola precisa disso sim, de uma psicóloga, né? Da mesma maneira que precisa de um guarda municipal na porta, precisa de uma psicóloga e precisa de palestra, principalmente sobre bullying, né? E sobre família. Porque muitas das vezes os agravos também vêm da família, né? Vem da família. A gente teve, inclusive... Picotou, Mário, eu não te ouvi. Respondi aí a pergunta da Soraya. Respondeu. A Soraya também, ela colocou outra questão que está dentro disso que você falou, né? Como ajudar melhor esses jovens que não possuem religião e frequentemente não conseguem lidar com essas dores, com essas dificuldades. Esse papel é mais da família, né, Mário? De oferecer uma religiosidade desde a infância mais tenra. Sim, sim. E quando não tem nenhum princípio, né? Como não tem nenhum princípio religioso, como é que tu vai conquistar ele? Acolhida. Acolhida. Se você der uma acolhida, quem está fragilizado chega junto a você. Né? Como eu ouvi um dia desse uma psiquiatra que ela falava pro jovem, olha só, vamos fazer um trato. Essa semana você não se mata não, que ele tinha uma ideia fixa de se matar. Volta aqui semana que vem para a gente conversar. E assim ela foi conquistando ele, né? Então, se você tiver o acolhimento, mesmo que não fale de religião, mas seja aquela pessoa que acolha quem está fragilizado e te escuta. Então, mesmo nesse caso aí, que para nós parece insolúvel, pô, como é que a gente não consegue da psicologia? Não consegue porque não tem religião. Acolhimento. Se ele se sentir acolhido, fica mais fácil. E aquilo que você falou aí também, né? As palestras anti-bullying. Mostrar na escola a dificuldade que o outro tem, o outro pode ter, que a gente deve respeitar o direito de cada um, né?
É isso, Mário. E a gente teve aqui várias pessoas trazendo casos muito próximos que ocorreram recentemente. A gente teve a Francisquinha falando de um jovem amigo, a gente teve a querida Ellen, que comentou, inclusive, duas amigas da Casa Espírita, e ainda também a nossa querida Liane falou de um colega de trabalho. Mas eu queria, a partir desses exemplos, trazer uma reflexão que a Ellen fez. Nossa, nós conversávamos tanto. Mário, o que faltou? O que eu poderia ter dito para tentar ajudar, para tentar evitar? Será que teria alguma questão que a gente poderia a mais para tentar evitar isso, Mário? Ó, essa é a frase que fica em todos os familiares ou em todos os amigos, né? Por quê? É o velho porquê, né? Por quê? Por que que não me esperou? Por que não falou comigo? Por que fez isso? Né? E a gente não pode se culpar. Porque senão você entra numa dificuldade que daqui a pouco tu tá indo nessa também. Uma outra coisa que eu sempre falo, quem faz atendimento fraterno tem que ter cuidado para não entrar na faixa do outro ou naquele recurso que as pessoas têm de tentar te manipular também. Né? Eu tenho amigas que fizeram atendimento fraterno, deram o seu telefone e as pessoas chantageavam, né? Ligava meia-noite, vou me matar, sei lá o quê, 3 horas da manhã, se você não me ouvir, me atende aí, hein? Se você não me ouvir, eu vou te matar. Aí vira uma chantagem emocional. Então a gente tem que lembrar que a gente não pode pegar a culpa do outro, porque a pessoa que quer se matar vai se matar independentemente de você. Senão você fica com a culpa. Por quê? Eu falava tanto com ela e você começa a se culpar também e entra numa faixa dessa, né? O porquê sempre vai existir, Sayonara. Por quê? Vai sempre existir. Né? Até o final da tua vida, enquanto não encontrar ele no plano espiritual, durante o sono, alguma coisa, vai ter sempre o porquê. Entendeu? Só tem que tomar esse cuidado. Quando atender, saber que tu tem um limite. A gente tem que ter um limite. Espírita, como disse o doutor Herman um tempo desse, quando se falou em atendimento fraterno para suicida, né? Para suicida. Para ideia de suicídio, atendimento para pessoas com ideia de suicídio, corrigindo. Ele falou, vai vir um montão de profissionais, aí citou todos eles, mas a gente tem que lembrar que a Casa Espírita só pode dar doutrina. Aqui no atendimento psicológico, psiquiátrico, neurológico, a gente só tem que dar doutrina. E o que a gente tem? Mandar rezar, passe de tratamento espiritual, água fluidificada, tratamento da desobsessão, atendimento fraterno. É o que a doutrina espírita pode dar. A gente tem que saber o nosso limite. Não tu quer pegar a pessoa, quer pagar uma consulta, daqui a pouco tu está se envolvendo, daqui a pouco você entrou no jogo aí. Então a gente tem que falar, a gente aqui só pode dar isso. Mas não tem psicólogo aí, psiquiatra, a gente só pode dar isso. Se tiver aí, é uma consequência da profissão da pessoa, mas a pessoa não está aqui para fazer nenhum desses papéis. E sim, doutrina espírita. São nossos limites, né? Se você não tiver noção de que tem limite, você quer ajudar todo mundo e depois vai ficar frustrado, né? É aquilo que diz André Luiz, auxiliar sem a pretensão de tudo resolver. Senão a gente cai nessa dificuldade também aí de se deprimir, né? Quando for podido ajudar alguém. A gente pode não ter solucionado. Ajudar a gente sempre pode. Mas solucionar, não coloca isso não. Quem conhece matemática sabe que a gente só resolve um problema se tiver todas as variáveis do problema. Se não tiver variáveis, se faltar mais de uma,
o X que você quer saber, se faltar mais de uma, duas, você já não vai resolver o problema. Como tu não tem as variáveis todas da pessoa, né? Problema psicológico, problema genético, problema espiritual, tu não tem todos eles na mão, o problema da família, tu não tem todos, como é que tu vai resolver? Tu pode muito ajudar um pouquinho, aliviar, né? Aliviar. Até Jesus não prometeu que ia resolver tudo para nós. Vinde a mim, todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Porque quem tem que resolver nossos problemas somos nós. Ele só aliviarei. E eu vos aliviarei. Aprendei de mim, sou manso e humilde de coração. Eu venci o mundo. Então ele dá a receita para nós. Já que é para falar de evangelho, estamos aí. Muito excelente o fechamento, Mário. Gente, gratidão imensa, Mário, por todas as orientações de uma forma tão carinhosa, tão lúcido, né? Nosso amigo, como sempre, maravilhoso, principalmente nesse tema tão importante. A gente vai fechando aí o mês de setembro com esse carinho do Evangelho de Jesus, à luz da doutrina espírita para socorrer a todos nós com essa temática tão delicada. Mário, eu deixo aqui minhas últimas palavras de gratidão, meu amigo. Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite e ter estado aqui conosco, trazendo suas reflexões. Olguinha, Elô, suas palavras finais. Depois a nossa querida Aniette entrar com a nossa prece de encerramento. E eu quero também deixar palavras de gratidão imensa a todos os nossos queridos amigos que estiveram no YouTube e contribuíram também carinhosamente com suas experiências. Um grande beijo a todos, até o próximo domingo. Olguinha? Palavra final é como você falou, Sayonara, gratidão, né? Gratidão a Mário por estar aqui conosco. Eu me lembro de uma mensagem do plano espiritual, uma comunicação muito antiga, que me assustou um pouco, quando ele disse, quando os espíritos falaram, que nós teríamos momentos de muitas dificuldades, onde os lares seriam atingidos e haveria muitos casos de suicídio. Ele falando da perseverança, né? E do cuidado que nós devemos ter com a vida. Muita paz, meu amigo. Que Deus te abençoe. E volte sempre. Está conosco, né? Outros assuntos te chama também. Bom, falar para a Marinha, falar para um filho do coração, né? E fazendo uma pobre analogia, você é um cardiologista de corpos, mas também é um cardiologista do espírito, porque a maneira pela qual você expressou os seus pensamentos foi terápica, tratando o coração dessas almas desalinhadas, sofridas, perturbadas, né, Marinho? E a gente vê, eu tinha uma tia que ela sempre dizia, ela era assim muito firme nas suas posições. Ela dizia, Heloísa, a gente tem que ajudar sem se perturbar, né? Que é a síntese de toda a sua exposição. Deus te abençoe, meu filho. Um abraço na Sheila, na Eneidinha também, que são almas do teu coração. Obrigado. E aí, chegamos nós, felizes pelo esclarecimento, por toda a consolação que é dada para os amigos, para familiares, que nós não podemos fazer tudo. Podemos orar, vibrar por esses irmãos, né? Isso é o que nós podemos fazer. E para ti, Mário, orar cada vez mais pela tua saúde física, mental, espiritual, para nos brindar com todo esse teu carinho, com toda essa tua dedicação. Como diz a Ilô, tu não é só médico de corpos, tu é médico de almas, porque tu fala com o coração. E aí vamos fechar, né, com a prece, em gratidão, primeiramente, a Deus, por esta encarnação, pelos conhecimentos adquiridos, ao médico e mestre Jesus, aos amigos espirituais da Hebe Raio Estação da Luz e de Leon Denis,
esse centro espírita ao qual fazemos parte. E agradecer, Senhor, a tantos e tantos irmãos que hoje, com certeza, receberam um lenitivo para seus espíritos pelo que foi cometido e preparando para uma próxima encarnação, mas consciente do dever a cumprir, da valorização da vida. Por isso pedimos a nossa mãe, Maria de Nazaré, a nossa querida Dona Ivone do Amaral Pereira e a todos esses espíritos que fazem parte dessa falange do bem, dos trabalhadores que trabalham pela vida, pela paz, pela luz e pelo amor de Jesus. A todos, gratidão. E que possamos orar pelos nossos irmãos, pelo nosso Brasil, pelo nosso planeta, por todos os irmãos, estejam encarnados ou desencarnados. É a tua paz, Jesus. Como disse, vós para todos nós, a minha paz eu vos deixo, a minha paz eu vos dou, não como o mundo a dá, mas como o Pai me entregou. É a paz do Cristo para todos os corações. Graças a Deus. Chegamos ao final da nossa atividade. Muitíssimo obrigado mesmo pela sua companhia e espero você no próximo evento.